Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Bem, muito bom estar com vocês aqui. O título do que eu preparei para falar com vocês é esse que está aí: Pluralismo Político e Igreja Local, a presença fiel na esfera pública. Talvez a palavra pluralismo seja uma das que, no ambiente da igreja, não seja tão bem vista, porque remete, às vezes, ao que é mais característico da nossa sociedade hoje, que é um pluralismo de ordem multicultural, ou seja, que nós vivemos em uma sociedade em que as diversas crenças, religiosas ou não, políticas, econômicas, filosóficas, são colocadas uma do lado da outra e são tratadas de maneira igual. Sabe aquela coisa da minha fé, o meu Deus, a minha crença? Isso é tido, de certa forma, isso é uma espécie de pluralismo. O que eu vou falar para vocês hoje, principalmente a partir do raciocínio de um cientista político que eu aprecio muito, que é o David Koizes, que nós tivemos o privilégio de trazê-lo a Goiânia aqui, o Mosaico, é de pensar um pluralismo cristão. Uma presença pública que não desconsidere a diversidade de confissões religiosas e políticas que a gente tem na esfera pública, mas que se afirme eminentemente cristã. E com isso, eu me inscrevo numa tradição que eu aprecio muito, que é o chamado neocalvinismo holandês e as suas ramificações fora da Holanda, principalmente no trabalho teológico do Herman Bavinck, no trabalho político do Abraham Kuyper e no trabalho filosófico do Herman Doivert. Foi uma escola teológico-filosófica importante na Holanda, com ramificações em vários lugares do mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aqui no Brasil nós temos investido bastante nisso, traduzindo coisas, trazendo pessoas aqui. O próprio David Koizes é um representante na esfera política do neocalvinismo. E é uma tradição que eu gosto bastante. Só que eu não sou um neocalvinista acrítico. Eu leio os críticos do neocalvinismo também. E um deles é um filósofo canadense chamado James Smith, que talvez seja uma das mentes mais brilhantes que a gente tem hoje na fé evangélica. E em 2016 ele fez uma palestra, ele deu uma aula inaugural numa universidade neocalvinista na Holanda, chamada Universidade de Kampen, aonde ele fez uma crítica interna ao neocalvinismo, muito importante para a gente pensar o papel e a presença cristã na política hoje. Nessa palestra chamada Reformando a Teologia Pública, ele diz o seguinte: embora eu não deseje desinflar o entusiasmo pelo neocalvinismo, eu pretendo desinflar um pouco o nosso entusiasmo pela forma como nós falamos sobre o pluralismo. Minha preocupação é um ponto cego nos relatos neocalvinistas do pluralismo e da vida política, que decorre de uma tendência mais ampla e mais sistêmica no neocalvinismo, para desvalorizar e deslocar o significado da igreja institucional, o local da palavra e dos sacramentos. Ele continua: eu quero argumentar que nos relatos neocalvinistas do pluralismo faltam precisamente o que precisamos para lidar com o pluralismo hoje, eu e você aqui no Brasil. Uma apreciação das virtudes e disposições necessárias para viver em sociedades pluralistas. Virtudes que são inculcadas através de formação nas comunidades litúrgicas, igrejas. Embora tenhamos teorias articuladas sobre o pluralismo, o que uma sociedade também precisa são de incubadoras de virtudes, como paciência, a longanimidade e, acima de tudo, o amor. Nós oferecemos filosofias cristãs do pluralismo quando o que uma sociedade pluralista precisa é de uma incubadora de virtudes espirituais, que é a igreja, juntamente com as famílias e escolas e associações que entendem esse trabalho. Então o que o James Smith está falando aqui? Ele está falando sobre a importância política da nossa formação espiritual. Ele está mostrando que o neocalvinismo se dedicou e se destacou. Talvez não exista nenhuma corrente teológico-filosófica cristã tão desenvolvida a respeito de presença pública do que o neocalvinismo, só que fala-se pouco da importância da igreja local na formação das virtudes dos cidadãos, do bem comum e da justiça em que nós vamos ter na esfera pública. Quando a gente fala de política, a gente pode pensar justamente na equidade e no desenvolvimento de justiça entre as diferentes esferas de uma sociedade civil, e a ação política é justamente a ação dentro dessas esferas. O neocalvinismo é muito
bem-sucedido em mostrar quais são essas diferentes esferas, falar o que é próprio de uma esfera econômica, uma esfera política, uma esfera educacional. Mas o James Smith acha que tem um ponto de lacuna, principalmente na valorização da igreja, como ela forma os discípulos da cidade de Deus para atuarem na cidade dos homens. E é justamente isso que eu gostaria de falar. A pergunta, então, que a gente tem para responder seria: como a gente sai desse pluralismo de tipo liberal, no sentido multicultural, em que todas as iniciativas individuais, as crenças, as confessionalidades são vistas com um valor mais ou menos igual, para um pluralismo de tipo cristão? É possível pensar num pluralismo de tipo cristão, e como seria isso? Nas palavras do James Smith novamente, o desafio do pluralismo é o desafio de forjar uma vida em comum em bairros, comunidades, territórios e estados que são povoados por cidadãos com cosmovisões diferentes, visões de mundo, diferentes crenças sobre o bem e diferentes práticas e rituais que entendem constituir uma vida bem vivida. Em suma, o desafio do pluralismo é forjar uma vida comum no meio do que eu vou chamar de diversidade confessional. Sabe aquela vida que nós temos nas esferas onde nós atuamos, em que nós trabalhamos com pessoas que não têm a mesma fé que nós estudamos com pessoas que têm pontos de partida diferentes dos nossos para pensar família, educação, política. Isso é o que ele está chamando de diversidade confessional. E como que a gente poderia pensar uma ação política com visão de mundo cristã em meio a tudo isso? De certa forma, isso é um antigo problema entre teoria e prática, ou seja, a formulação de teorias e de filosofias a respeito do pluralismo social e a vivência disso a partir de uma fé cristã. Mas a gente poderia esmiuçar melhor esse problema e dizer que ele diz respeito à fina relação entre três dimensões da nossa vida espiritual: a nossa ortodoxia, a nossa ortopatia e a nossa ortopraxia, ou seja, a forma correta que nós formamos as nossas crenças, a forma correta como nós gerimos as nossas emoções e a forma correta que nós temos de viver essas coisas na prática. Eu apresentei algumas definições aí sobre o que seria cada uma delas, e eu quero mostrar como que a gente pode articular isso de uma forma que a nossa vida cristã não seja comprometida com a nossa participação política crítica, sabendo o que está acontecendo ao nosso redor. Uma das tentativas importantes no sul do nosso continente para tentar articular esses três pontos foi a chamada teologia da missão integral. Eu não vou falar sobre ela, a gente falou bastante no livro que o Mosaico organizou, que é o Ortodoxia Integral, fizemos algumas críticas. Foi um livro escrito muito antes de algumas coisas mais complicadas da missão integral terem tomado luz. Talvez se a gente tivesse escrito ele em 2016, ele teria outros contornos, mas a gente está satisfeito com o que a gente escreveu ali. E uma outra tentativa que vai ficar cada vez mais comum, e talvez isso precisa chamar a sua atenção, é a chamada ortodoxia radical. De certa forma, a ortodoxia integral também falaria não só de teologia da missão integral, mas também de ortodoxia radical. O que é ortodoxia radical? É um movimento eminentemente inglês que começou com professores e estudantes da Universidade de Cambridge, principalmente esses três nomes são muito importantes: John Milbank, Graham Ward e a Catherine Pickstock. São talvez os três principais, mas não os exclusivos, articuladores dessa chamada ortodoxia radical. O que diz a ortodoxia radical? Ela é um grande projeto para criticar os dualismos da modernidade dentro da teologia. Já viram aquelas discussões sobre fé e razão, sobre sagrado e profano, sagrado e secular, sobre natureza e graça, transcendência e imanência? A ortodoxia radical, com um belíssimo trabalho de recuperar fontes pré-modernas, ou seja, medievais e antigas, principalmente Agostinho e a teoria do conhecimento de Agostinho, recuperar essas fontes para criticar a modernidade e criticar também alguns teólogos da nossa época que foram engolidos por essa modernidade e acabaram separando isso na nossa vida. E como que isso se dá no nosso dia a dia? Já viu aquela pergunta que você recebe às vezes na igreja, quando o irmão te pergunta assim: o que você faz na sua vida secular?
que ele está querendo perguntar é o que você faz fora do domingo, fora da igreja e fora dos âmbitos sagrados da sua vida. Ou seja, existe uma outra esfera em que Cristo, Deus, as realidades espirituais não dizem muito respeito. É o âmbito secular, ou como os teólogos gostariam de chamar, o âmbito da natureza. Enquanto que o âmbito da graça, das coisas religiosas, elas são de outra natureza. Bem, a ortodoxia radical tem empreendido um excelente trabalho de desconstruir esses dualismos e mostrar que eles não são próprios da fé cristã, mas eles são importações indevidas do pensamento filosófico moderno dentro da teologia. Tanto que o John Milbank, por exemplo, escreve muitos livros com teóricos que nem cristãos são, mas que têm algum diálogo com a fé cristã, porque ele acha mais honesto da parte dessas pessoas a relação que eles têm com a fé, mesmo assumindo que eles não compram a fé cristã, do que teólogos liberais, teólogos que não são comprometidos com a fé, mas que são comprometidos com esse pluralismo de opiniões iguais, de um diálogo sem conflito, e ele bate com bastante força nesses teólogos. Se você é da área da sociologia, das ciências sociais, da ciência política, eu recomendo muito a leitura de um livro chamado Teologia e Teoria Social, do John Milbank. Não tem como hoje mais a gente fazer política e fé cristã sem ler esse livro. E é claro que mesmo que esse movimento seja eminentemente inglês e muito envolvido com a teologia da Igreja Anglicana, ele tem ressonâncias na fé cristã e na fé cristã reformada. Está aqui o John Frame, que na minha opinião é um dos teólogos que a gente tem presbiteriano e reformado da melhor qualidade, criou uma teoria epistemológica inteira. Ele talvez não tenha tido maior divulgação fora da igreja, porque serviu sempre a igreja, não procurou ser um professor fora do seminário, uma universidade, mas é uma mente brilhante, incrível. E ele critica algumas maneiras de se construir uma visão de mundo, chamada às vezes reformada ou calvinista, mas que na verdade não é, e que ela mantém essa distinção entre sagrado e secular, ou uma distinção que a gente chama de dois reinos. Nesse livro chamado Teologia do Escondido, escondido não é nada porque é uma teologia que está escondida, não, é porque é uma região ali da Califórnia que tem um seminário famoso lá. Ele critica algumas bases ali dessa teologia. Olha o que ele diz: eu listei uma série de declarações típicas da teologia do escondido para mostrar aos leitores que eles ensinam um mero calvinismo genérico. Eles ensinam uma série de doutrinas inovadoras cujas quais a tradição reformada nunca concordaria. Eles são motivados pelo desejo de opor a toda corrupção teológica da doutrina reformada. Para proteger a doutrina da justificação pela fé somente, os teólogos de escondido mantêm uma muito clara divisão entre lei e evangelho, que deriva de Martinho Lutero. A clara distinção entre lei e evangelho de Lutero permitiu o aparecimento de sua visão em dois reinos da igreja: um reino da graça, um reino espiritual, e um reino natural, um reino imanente da igreja e do Estado. Também uma ênfase favorita da teologia do escondido. Com raízes na cidade de Deus de Agostinho e na doutrina das duas espadas do pensamento católico romano, Lutero desenvolveu uma clara distinção entre o sagrado e o secular. No entanto, esse tipo de divisão que Lutero propôs não é bíblica. E alguns teóricos cristãos e não cristãos, inclusive, enxergam nessa divisão tão rígida no pensamento luterano e alemão as raízes, por exemplo, da dificuldade que um soldado nazista tinha de não conseguir relacionar ele ser um cristão e ser um soldado da SS. Se você ler uma obra como, por exemplo, Eichmann em Jerusalém, que é o relato de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt sobre Eichmann, sobre os julgamentos dele, em que ele deixa claramente que ele era um cumpridor de ordens. A ideia de lei é absolutamente destituída das vivências que ele tinha como pai, como membro da igreja luterana. E o Guilherme de Carvalho, por exemplo, um teólogo brasileiro, como também o Lucien Febvre, que é um historiador francês, são categóricos em mostrar que a raiz disso é essa distinção tão rígida que o Lutero estabeleceu dentro do pensamento filosófico alemão. Então a pergunta que nos resta, e isso é bem comum no Brasil, essa divisão de secular e sagrado, é: como que a gente escapa
escapa desses dualismos e a gente mantém a nossa confessionalidade na esfera pública. Como que eu e você, hoje, amanhã, quando a gente sair daqui, a gente pensar como que a gente vai viver as implicações da nossa fé na área em que nós estamos inseridos já, onde Deus já nos colocou. O que eu vou propor para vocês aqui é uma abordagem sertaneja. Mas não se preocupem, não é um sertanejo universitário, ele já saiu da universidade, e nem é uma teologia nova. É só uma ilustração para vocês entenderem o movimento do laço de um vaqueiro. Quando a gente estuda na física o movimento de um laço, ele ao mesmo tempo ele tem movimentos centrípetos e centrífugos. Tem força centrípeta e força centrífuga num movimento de um laço. Ou seja, ao mesmo tempo tem força girando para dentro como força girando para fora na tensão do laço de um vaqueiro quando ele joga. O que eu quero com isso é nada mais do que ilustrar como que a gente pode pensar a nossa fé e a nossa prática fugindo de dualismos ou de categorizações muito estanques na sua divisão, mas que seja uma forma mais harmônica, que seja um movimento e um equilíbrio mais simbiótico, no sentido de que eu não tiro a pregação do Evangelho e as verdades que eu aprendo e que o Espírito Santo aplica no meu coração, das ordens que Deus me dá para viver essas coisas na prática, no lugar aonde eu estou. É sobre isso que eu quero falar, porque eu acho que é isso que vai manter a possibilidade da gente ter confessionalidade na esfera pública. E para isso, bem presbiterianamente, eu separei 3 pontos que a gente pode pensar. O primeiro deles é a gente pensar uma fé cristã no modo imperativo e no modo indicativo. Como assim? Para explicar, eu trouxe um trecho da obra do Kevin Van Hooser, chamado Pastor como Teólogo Público, em que ele explora justamente as dimensões públicas do ministério pastoral, mas também de todo o testemunho cristão, não só de pastores. Ele explica o que é esse imperativo e indicativo. Ele fala o seguinte: enquanto o tempo verbal fala do tempo de uma ação, ou seja, passado, presente, futuro, os modos do verbo tratam da relação entre as palavras e o mundo. Os imperativos expressam um desejo de que o mundo se conforme com as palavras do falante. Por exemplo, fecha a janela, é um imperativo. E os indicativos expressam a crença de que o mundo se encontra de certa forma. A janela está aberta. Em grande parte, a teologia cristã é indicativa. Ela é a tentativa de colocar em palavras o que está em Cristo. Essa é uma outra maneira de indicar a verdade do Evangelho. O que Deus fez, está fazendo e fará em Cristo. A teologia pública é a apresentação em proposições e ainda mais em pessoas da realidade da nova vida em Cristo. A igreja, o grupo daqueles que foi ressuscitado com Cristo, é a vanguarda dessa nova ordem. E ele continua: o pastor teólogo é um equilibrista, lembra do vaqueiro, lembrando aos cristãos o que Deus já realizou, mas também exortando-os a fazer com que as suas vidas correspondam a essa realidade. Estar em Cristo é tanto uma dádiva quanto uma tarefa. São tanto indicativos que o Senhor Jesus fala a respeito de nós, quanto imperativos que Ele nos dá, ordens para coisas que nós devemos fazer. Tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. E se nós enfatizarmos demais a dádiva, os indicativos, correrá o risco de uma complacência antinominiana, ou seja, que não valoriza a lei ou que não vê prazer nenhum na lei. Dê muita ênfase à responsabilidade, ou seja, só nos imperativos, e correrá o risco da ansiedade legalista, que você só deve fazer e ao invés de coisas que você é em Cristo. Percebe então que o que ele mostra que uma teologia pública precisa ter são a apresentação da fé cristã, tanto no modo imperativo quanto no modo indicativo. Agora, de onde ele tirou isso? Bem, a gente pode pensar em vários teólogos, mas eu gosto muito do Herman Ridderbos, que é um exegeta neocalvinista, professor lá em Kampen, há um tempo atrás, e um excelente livro a respeito dos evangelhos chamado A Vinda do Reino, que inclusive foi traduzido pelo reverendo Augusto Nicodemos para o português, em que ele mostra que esse é o cerne, não só da mensagem do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, que ele também tem um livro a respeito do apóstolo Paulo e do apóstolo João, mas é o principal a respeito da nossa fé, essa fé no imperativo e essa fé no indicativo, ou seja, quem nós somos em Cristo e que por causa disso, o que nós devemos fazer.
E isso é simbiótico, não é dual, não é uma somatória de coisas, não são duas asas, mas fazem parte da mesma mensagem. Olha o que o Ridderbos diz: nosso objetivo no momento é determinar a posição deles, dos discípulos, dentro do escopo da pregação de Jesus e determinar em que relação a proclamação das exigências de Deus se encontram com respeito à remissão dos pecados e à paternidade de Deus. A gente poderia usar também a justificação pela fé e a justiça social, como faz o Tim Keller no seu livro Justiça Generosa. Em outras palavras, nosso presente assunto é determinar a relação entre os indicativos que falam da obra da salvação efetuada por Deus e os imperativos que exigem uma reação da parte do homem. A vantagem deles, dos discípulos, não é um dom de natureza exclusivamente objetiva que consiste na promessa, mas é uma nova situação de vida para a qual eles foram transpostos e na qual se tornaram seres humanos diferentes. E ele vai explicar por que isso é muito importante. Pois o coração deles, ou seja, o seu próprio ser, foi mudado. Esse é o motivo pelo qual são capazes de realizar boas obras, por causa do dom que lhes foi concedido. Esses indicativos estão ligados aos imperativos que se seguem. Todas as vezes que a gente vê coisas que Deus fala quem nós somos porque estamos em Cristo, vocês são a luz do mundo, e imediatamente vem imperativos: por isso a luz de vocês brilha sobre todos os homens. E uma série de outras estruturas no Novo Testamento apresentam essa dinâmica de indicativos e imperativos. E o Ridderbos recupera alguma coisa que é típico da antropologia bíblica, que os neocalvinistas enfatizam muito, que é o centro que faz eu e você sermos seres humanos, ou como Dorvard dizia, o assento aonde a imagem e semelhança de Deus está, é o coração do homem. Nós não somos animais racionais ou animais políticos, como dizia o Aristóteles, mas nós somos homens religiosos, ou seres em que o seu coração é a estrutura central e que é aonde o Espírito Santo trabalha a regeneração, e que quando isso acontece, nós fomos preparados para viver em novas obras. Percebe que é uma relação orgânica entre quem nós somos e a obra de salvação indicada no Evangelho e o que nós fazemos na nossa vida prática. A explicação e o critério para fazer justiça não se encontra no apelo que alguém porventura faça de Jesus com base na própria autoridade dele. E ele lembra a mensagem de Mateus 7, 22 e 23, que fala: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, pregamos o Evangelho. Mas em Cristo recebê-lo em sua comunhão. Fora dessa comunhão não existe obediência, por mais forte que seja a reivindicação de uma recompensa feita com base em obras realizadas supostamente em teu nome. Então, de onde vem a justiça, da qual nós somos justificados diante de Deus e que nós podemos fazer justiça de dimensões públicas? A sua explicação e o seu critério vem da nossa comunhão com Cristo, dele nos colocar nessa nova relação em Cristo. E é por isso que o James Smith vai falar tanto da importância da nossa formação na igreja para a nossa atividade política, porque alguns, enfatizando muito a justiça social, a participação pública, colocaram em detrimento os aspectos eclesiásticos locais, sem se lembrar de que as nossas virtudes são incubadas, são formadas dentro da igreja. Portanto, existe uma direta relação entre a profundidade dos meus hábitos formativos como um discípulo de Cristo, vida devocional, oração, comunhão, e a preparação para agir com justiça na esfera pública. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende, é ter uma fé nos modos imperativos e indicativos, sabendo que elas são organicamente unidas. Se tem alguém muito imperativo, muita justiça social, muita prática e pouco indicativo, pouco evangelho, pouco discipulado, tem algum desequilíbrio aí nas propostas de vida de igreja e vida política. Essa é a primeira lição. A segunda delas é que a gente precisa compreender a nossa fé em meio à diversidade confessional. E está aí a figura do Bonovox na propaganda do Vértigo, né? Do álbum Vértigo 2006, em que talvez ele seja a figura na cultura pop em que mais difunde essa ideia de uma coexistência harmônica
aquele pluralismo multicultural que eu falei para vocês, das diversas confessionalidades. Mas talvez isso não seja tão fácil de acontecer assim como o Bonovox gostaria. E para isso eu vou pegar um trecho de um dos melhores artigos que a gente tem, eu recomendo você procurar na internet, do Jonathan Chaplin, que é um neocalvinista canadense também, hoje dá aula na Universidade de Cambridge, em Ciência, Política e Ética, em que o título do artigo é Rejeitando a Neutralidade e Respeitando a Diversidade, de um pluralismo liberal a um pluralismo cristão, que em 2006 ganhou como o melhor artigo do ano. Eu acho que com uma boa pesquisa você consegue achar na internet. A ideia do Chaplin aqui é mostrar o que significa nós vivermos numa sociedade com diferentes crenças, e como nós podemos ter uma postura em que a nossa crença não seja só mais uma entre outras, mas que a gente tenha uma postura adequada para isso. Olha o que ele diz. Uma valiosa tipologia de pluralidades foi proposta por Richard Moule e Sander Griffin, que o Richard Moule é o diretor do Seminário Teológico de Dallas e o Sander Griffin era professor de Ciências Sociais da Universidade Livre de Amsterdã, dois neocalvinistas também. Revela-se útil na avaliação das visões liberais do pluralismo e no esboço dos contornos de uma resposta cristã. Essas autoridades distinguem 3 tipos fundamentais de pluralidade social: há pluralismo associativo, pluralismo contextual e pluralismo direcional. A pluralidade associativa refere-se à pluralidade de associações, instituições ou comunidades qualitativamente distintas, funcionalmente específicas, que povoam uma sociedade moderna. Famílias e parentesco, instituições educacionais, associações econômicas, associações ocupacionais, artísticas, políticas, religiosas e assim por diante. A nossa sociedade é povoada desse tipo de associações que são funcionalmente, elas funcionam de maneira muito específica e por isso faz a nossa sociedade plural. Moule e Griffin propõem que essa pluralidade associativa não seja apenas um fenômeno histórico, ou seja, a família, tal como a gente conhece, surgiu com a configuração econômica burguesa, etc. Não é só por causa da história. E nem um único resultado de escolha do exercício individual, como que é o liberalismo, mas sim o reflexo de estruturas duradouras e profundamente enraizadas na natureza social e humana, tal como criada por Deus. Ou seja, Deus criou uma realidade em que estruturas associativas fossem plurais mesmo, que famílias funcionassem diferente de igrejas, que funcionassem diferente de escolas, que funcionassem diferente de empresas e assim por diante, cada uma com as suas regras, cada um com seus oficiais e cada uma com as suas leis. A pluralidade contextual se refere à pluralidade de contextos culturais distintos existentes em todo o mundo e cada vez mais dentro de uma mesma sociedade, ou seja, sociedades multiculturais, como o Brasil está caminhando para se tornar, e decorrente de diversas linguagens, etnias, costumes ou tradições históricas. Eu chamarei de pluralidade cultural. Embora culturas particulares não sejam como algumas estruturas sociais, como a estrutura normativa determinada, a pluralidade cultural é igualmente uma expressão do potencial para a diversidade social humana, enraizado no potencial divinamente criado, ou seja, faz parte das ordens criacionais de Deus também, as diversidades culturais. A pluralidade cultural e a pluralidade estrutural, de fato, são inseparáveis. Famílias e estados, por exemplo, inevitavelmente carregam a impressão de seu contexto cultural. Não poderia ser diferente. E a pluralidade direcional, o terceiro tipo, abraça a pluralidade de religiões, visões de mundo e outras orientações e direções espirituais, fundamentais existentes na sociedade contemporânea. Elas podem ser religiosas no sentido tradicional ou secular, pagão, mas em cada caso o ponto relevante não é simplesmente as direções existentes, mas que elas dirigem. Muitas dimensões da cultura e da sociedade, incluindo as diversas estruturas sociais dentro delas, são moldadas poderosamente por uma ou mais deles. Aí ele falou, muito abstrato esse negócio, né? Aí eu desenhei para a gente ver como é que é. Vamos lá, vamos desenhar. Pluralidade estrutural. É isso aí, é preto no branco. Diz respeito às estruturas física, química,
lógica, biológica da realidade, várias estruturas que a gente pode descrever, que o Doivert, por exemplo, faz um complexo sistema de desenvolver em 15 modalidades, da mais básica, a matemática, até a mais alta, da fé, que são como Deus criou as coisas que Ele gostaria que acontecessem, e elas vão se desenvolvendo no tempo. Quanto mais avançada uma sociedade mais essas estruturas vão se diferenciando. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa como Abraão, ele era um líder, de certa forma, um líder político, um líder familiar, mas também um líder religioso. Ele incluía na figura dele diversas responsabilidades, e à medida que a sociedade israelense foi se desenvolvendo, isso foi diversificando. Isso acontece conosco também. E como é uma pluralidade estrutural, faz parte da criação de Deus, ela tem normas para se viver corretamente, ou seja, que agrada a Deus, ou que o desagrada. Por isso que eu coloquei o preto no branco aí. Não tem nuances de possibilidades de ser mais ou menos como deve ser. O modo de constituição de uma família, desde Gênesis, é uma relação monogâmica, heterossexual, mediada por uma relação de amor, por uma aliança. Não tem... A gente pode ter diferenças culturais em como isso vai se expressar, mas qualquer coisa que fuja desse padrão estrutural já não é mais uma variedade contextual, é uma variedade rebelde das ordenanças criacionais de Deus. Por isso que eu coloquei então a pluralidade contextual coloridinha, ou seja, a dimensão educacional foi criada por Deus para que os seres humanos aprendessem tal como nós aprendemos as coisas. Claro que com ou não efeito do pecado. Mas a forma como uma escola particular no século 21 vai organizar o seu plano político-pedagógico em Goiânia ou em Angola vai variar de acordo com as suas pretensões e preocupações. Mas ainda assim, essa variedade, seguindo as estruturas criacionais, faz parte da boa criação de Deus. Ele queria que fosse assim, diferente. Deus não quer que uma igreja funcione como uma empresa. E a gente, quando está numa igreja que funciona como uma empresa, em que o pastor é dono da igreja, que os membros são tratados como números, em que a fé é mercantilizada, a gente percebe que tem uma injustiça ali. A mesma coisa com a esfera educacional, quando uma escola funciona como uma empresa. Eu sei que é um pouco mais difícil essa dimensão, porque é claro que é uma empresa também, cobra-se mensalidades, etc. Mas quando o processo educacional é tratado meramente como um produto, e a gente tem muitas piadinhas para falar disso, quando a gente fala que se a gente deixar cair a identidade na porta de uma universidade, a gente é matriculado lá, de tantos clientes que eles querem, o que a gente está mostrando aí é que tem uma injustiça do ponto de vista de uma esfera. Então a gente consegue perceber isso quando tem uma esfera funcionando com leis de outras, e é isso que ele está falando de pluralidade. Agora, existe uma terceira, que é fruto da queda, que é a pluralidade confessional, que são as diferentes maneiras dos seres humanos se relacionarem com Deus da maneira cristã verdadeira, ou as outras diferentes formas dele organizar sua vida espiritual, sua visão de mundo, seu ponto de partida pessoal, coração. E o importante que o Chaplin mostra é que essa pluralidade confessional, ela vai dirigir as questões contextuais. É o ponto de partida de uma pessoa, se ele tem o seu coração regenerado ou não pelo Espírito Santo, vai mudar a forma como ele faz ciência, vai mudar a forma como ele faz negócios, vai mudar a forma como ele gere política. Porque o ponto de partida dele é diferente, o seu coração. Às vezes não é fácil chegar a esse ponto de partida, porque ele não é fruto de uma análise psicológica, não é um ponto de partida intelectual, mas diz respeito ao que o nosso coração, se ele está direcionado e voltado para Deus, ou se ele está direcionado e voltado para qualquer outra coisa. A gente pode dizer que o nosso coração é um instrumento teotrópico, como o girassol é uma planta heliotrópica, ou seja, ela se organiza em relação ao sol, nosso coração também se organiza em relação a Deus. Ou ele adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou ele adora algum ídolo. E esse ponto de partida vai mudar a forma como nós fazemos negócio, fazemos ciência e fazemos política. Então Chaplin continua e conclui seu raciocínio. Assim, enquanto a pluralidade estrutural e a cultural são dons divinos a serem celebrados, a gente tem que celebrar a diferença nesse aspecto. Isso claramente não pode ser dito da pluralidade direcional. As diferentes profundas
as diferenças profundas de direção espiritual não podem, de um ponto de vista cristão, serem considerados como algo diferente frutos da amarga queda. Ou seja, a gente tem que ver esses pontos de partida que não são o ponto de partida cristão como frutos da queda, da rebeldia a Deus, resultados de uma fragmentação catastrófica da unidade espiritual pretendida da humanidade sob Deus. A pluralidade de 3 tipos está inseparavelmente conectada. Não há nenhum exemplo de uma estrutura social distinta, a família, a escola, o mercado, a indústria, o Estado, que não está inserido em um contexto cultural particular ou que é imune a qualquer influência direcional. Então não existe neutralidade, por isso que ele fala rejeitando a neutralidade e respeitando a diversidade. Não existe neutralidade em fazer política, em fazer ciência, em fazer comércio. Sempre há um ponto de partida, e esse ponto de partida ou ele é cristão ou ele é apóstata. Então a gente tem que ir para a esfera pública sabendo que essa neutralidade não existe e sabendo que a gente vai entrar num âmbito de discussão profunda de coexistência. E se vocês lembram daquela pizza que eu mostrei para vocês sobre a forma correta da gente organizar o que a gente crê, como a gente sente e o que a gente age, ou seja, achar equilíbrio na nossa atuação política, a gente poderia colocar dessa maneira: a formação das nossas crenças de acordo com a vontade de Deus, ou seja, nossa ortodoxia, ela é fruto do Espírito Santo que regenera o nosso coração pela palavra de Deus, alterando a forma como nós olhamos tudo. Não é à toa que a Bíblia fala lá em Provérbios 4:23 que, filho meu, dá-me o seu coração. O Senhor Jesus falava que a gente devia cuidar do coração porque dele procede as fontes da vida, ou seja, do coração borbulha o oxigênio que vai oxigenar a nossa vida intelectual, a nossa vida volitiva e a nossa prática de ação. E se não é um coração restaurado, não espere muita coisa a respeito da possibilidade de justiça social e uma visão política que glorifique a Deus. E automaticamente esse coração restaurado, ele vai colocar uma forma de nós conduzirmos a nossa vida sentimental de outra maneira. A política hoje é muito sentimentalista, a militância política hoje, porque é fruto de um coração não regenerado. E é uma política muito visceral, as discussões, as propostas. E quando a gente tem um coração regenerado, diz respeito ao fim da culpa, do medo e principalmente da violência, que é uma coisa que o John Milbank, no Teologia e Teoria Social, ele mostra que toda a estrutura política ao longo dos anos é basicamente, não cristã, é basicamente a administração da violência, que é uma teoria do Agostinho, que não é a cidade dos homens, não é governada pelo amor de Cristo, então é violência entre os homens, e aí vai variar de acordo com o autor, se é a escola de Frankfurt e o Walter Benjamin, ele vai falar de violência que instaura e violência que depõe o poder. Se é o Foucault, vai falar sobre relações de poder, mas é sempre uma administração da violência. Quando é um coração regenerado, é o fim da culpa, o fim do medo e o fim da violência, substituídos pela alegria e a obediência de servir a Deus e ao próximo. E isso muda a nossa praxis de vida, nossa ortopraxia, ou seja, trata-se agora de uma aplicação criativa, de acordo com o nosso contexto, da lei divina, mostrando a lei de cada uma das esferas, apontando para a soberania de Cristo sobre aquela esfera educacional, aquela esfera científica e assim por diante. Aí a gente tem uma posição equilibrada, como o laço do vaqueiro, de fé cristã e presença pública. E por fim, para terminar, o último ponto que eu queria falar é sobre fé cristã na igreja local. Se por um lado para a gente ter uma presença pública que glorifique a Deus e que sirva para o bem comum, a gente precisa de fé cristã no modo imperativo e indicativo, fé cristã frente às diversidades confessionais, mas também fé cristã e a nossa igreja local. Vocês lembram como eu comecei falando sobre a crítica que o James Smith fazia às teorias sobre pluralismo que ignoram a importância da igreja nesse processo? Pois bem, vou usar um outro neocalvinista para dar uma justificada, que é o próprio David Koyes, num artigo muito recente, publicado há 2 ou 3 semanas, intitulado Eclesiologia Neocalvinista. Olha a história que ele conta, bem próxima da ideia do Smith, e como ele percebe uma contribuição para a forma de nós vermos a nossa igreja local. Olha o que o Koyes diz. Décadas atrás, um jovem casal do meu conhecimento que tinha sido atraído pela visão neocalvinista do senhorio abrangente, ou seja, que Jesus não é abrangente só sobre a nossa vida religiosa, mas sobre todas as esferas da vida,
confessou-me que eles não estavam mais frequentando a igreja. Se toda a vida é abrangida em princípio pelo reino de Deus, eles argumentaram: qual é o ponto de afiliação com uma igreja, uma instituição particular chamada igreja? Se Jesus é soberano sobre tudo, por que eu tenho que ir no culto? Eu estou aqui na lanchonete com os meus amigos, eu estou aqui no partido político, eu estou aqui na empresa, é tudo reino de Deus. Eles não sabiam que o neocalvinismo possui uma eclesiologia robusta, na qual a instituição da igreja tem um lugar central, embora não abrangente. Abraham Kuyper, reformador holandês, político, primeiro-ministro da Holanda, criador da Universidade Livre de Amsterdã, 2 jornais, um teólogo público de primeira grandeza. Se você não conhece, eu recomendo 2 livros que estão em língua portuguesa. Um que chama Calvinismo, que não fala sobre predestinação, nada disso, fala sobre fé cristã na ciência, na arte, na política, na educação, e um outro sobre o Espírito Santo, onde ele fala da regeneração do coração, coisa fina. Ele diz o seguinte: Abraham Kuyper distingue a igreja como organismo e a igreja como instituição, que aproximadamente, mas não precisamente, corresponde à distinção de Calvino entre igreja invisível e igreja visível. A igreja como organismo é basicamente o corpo de Cristo, aqueles que estão em Cristo, que são membros do seu corpo, com a sua diversidade de presentes, de dádivas ou de dons, que contribuem para a sua unidade de fé e o seu Senhor Salvador. Ou seja, a igreja orgânica, aquela igreja invisível. Ele diz que não aproxima tanto, mas a gente pode entender como a igreja invisível, que a gente olha, não sabe quem que é, mas é o corpo de Cristo espalhado por todo o mundo. Agora, a igreja institucional, ao contrário, é uma comunidade diferenciada. Vocês lembram daquelas diferenciações que eu falei para você, que uma sociedade avança e diferencia? A igreja é uma diferenciação disso, é uma instituição, uma associação social, com a sua própria tarefa específica, a organização interna e os seus assessores ou seus ministros. Assim, entendendo, a igreja não é a mesma coisa que o Estado, a família, a escola ou qualquer outra comunidade dentro de uma sociedade madura e diferenciada. Se a gente tem uma confusão dessas esferas, nós estamos falando de uma sociedade imatura, ou que não passou por esse diferenciamento ainda. Da mesma forma, os portadores dos ofícios da igreja, seus pastores, ministros, presbíteros, diáconos, etc., não devem tentar ditar o trabalho dos líderes políticos, executivos de negócios ou gestores universitários, pois cada um tem a responsabilidade divinamente mandada pela administração sobre sua própria esfera. Ele está falando de soberania de cada esfera e a independência, de certa forma, de cada uma delas. O Kuyper, quando criou a Universidade Livre de Amsterdã, ela chama livre, porque ela era uma instituição, uma associação educacional, e ela precisava ser livre da igreja e livre do Estado, e principalmente porque ele estava no contexto da influência da Revolução Francesa dentro da Holanda, e de secularização cada vez mais vitoriosa sobre o processo educacional, e ele queria livrar ideologicamente a igreja, mas ele do Estado, mas ele também não queria que a igreja interferisse na educação, porque a educação tem suas liberdades. Novamente eu desenhei para vocês, para a gente entender direitinho o que acontece. Pense na igreja como organismo, ou seja, todos os crentes de todas as épocas, em todos os lugares, ou pelo menos os crentes da nossa época, né? Eles são um grupo orgânico, sem divisão, são crentes verdadeiros, não dá para a gente saber quem é, por isso que o Calvino chamava de igreja invisível, porque a gente não vê muito o que acontece no coração da pessoa, a gente tem sinais, mas não vê, só o Senhor pode julgar. Mas esses indivíduos, eles se reúnem em uma igreja institucional, local. É necessário que se reúnam nela, que é uma coisa diferente, que é uma coisa contextualizada em determinado momento, com suas características, com seu pastor específico, com sua liturgia. Aonde eles desfrutam daquilo que é essencial da fé e que não pode faltar numa igreja: pregação do evangelho, administração dos sacramentos, discipulado, formação, que pela liturgia, pela comunhão de um discípulo de Cristo. Se a gente tem uma igreja que não cumpre esses papéis, mas tem muitos outros, faz muita ação social, faz muita política, tem muita arte e qualquer outra coisa, tem um grupo de cientistas inteligentíssimos lá, mas não tem pregação do verdadeiro evangelho, administração dos sacramentos, disciplina eclesiástica, a gente não tem uma igreja.
E é isso que é importante para a nossa formação política. Por quê? Se eles só estão falando do Evangelho, não estão falando de política. Porque ali nós somos discipulados, compreendidos no nosso lugar no reino de Deus, e depois nós somos devolvidos para as diferentes esferas aonde o Senhor nos colocou, educacionais, políticas, econômicas, aonde, alimentados pelo Evangelho, a gente pode compreender qual é a vontade, as leis, as ordenanças de Deus para aquela prática que a gente tem, que o glorificam ou não. E aí então a gente mantém uma harmonia entre a nossa fé, a nossa formação enquanto discípulos e a nossa vida pública. E aí o Coises continua dizendo: foi então até que eu li o filósofo holandês Herman Doivert que ganhei um renovado reconhecimento do lugar da igreja institucional. Então o Doivert não faz só filosofia não, viu? Ele destaca a importância do papel da igreja local para a nossa formação. No terceiro volume da sua nova crítica do pensamento teórico, Doivert faz uma distinção importante entre comunidades institucionais e associações voluntárias. Isso aqui é importante. De acordo com Doivert, a congregação reunida é de fato uma instituição. A igreja local é uma instituição e não pode ser reformulada como uma associação voluntária. E ele vai explicar por quê. Uma associação voluntária é aquela cujos seus membros livremente entram e saem segundo o seu agrado. É um motoclube, é um clube de observação de pássaros, é qualquer coisa que eu monto com os meus amigos, eu entro e saio quando eu quiser. Tem suas regras, tem suas coisas, mas eu tenho liberdade para entrar e sair de acordo com o meu agrado. Suas obrigações para com a associação durarão apenas enquanto estiver disposto a aceitá-la. No dia que eu não quiser mais, eu saio. Não é assim com a igreja do Senhor Jesus. Sob a influência predominante do liberalismo em nossa sociedade, muitas vezes estamos inclinados a reduzir o conjunto de formações comunais à mera associação voluntária. E como a igreja é um certo tipo de associação comunal, de várias pessoas, a gente acha que é uma associação voluntária. Mas ele vai dizer que não é. Consequentemente, tendemos a ver a congregação da igreja local de forma semelhante, como uma mera associação de indivíduos convertidos. Essa atitude é reforçada pelo anúncio na igreja que aparece frequentemente nas páginas de jornais e listas telefônicas: participe da igreja da sua escolha, ou então venha para a nossa igreja por causa disso e disso e disso. O dízimo aqui é 8% só. Estamos implicitamente convidados a olhar para as opções de igreja como uma espécie de buffet eclesiástico, no qual somos livres para comprar a igreja que melhor se adequa às nossas prioridades, ao meu estilo de vida, às minhas preferências. As igrejas tendem a se posicionar de forma a atrair uma parcela do mercado, ou dentro da eclesiologia chamada de igrejas seek sensitive, ou que seja, que querem agradar a sensibilidade das pessoas e vão ficar procurando fazer pesquisas de quem é o público-alvo da nossa igreja, que tipo de música que eles escutam. Então o nosso louvor vai ser jazz, porque eles escutam jazz, então a gente vai tentar atrair esse público. E não pense que são só as igrejas novinhas, não. As igrejas tradicionais também fazem isso, só que eles querem atrair um público de 30 anos atrás, fazendo com corais e coisas do gênero. É uma linha tênue que o Coises está chamando a nossa atenção aqui. Específica, agendando, digamos, liturgias tradicionais e contemporâneas para tentar atingir uma parcela demográfica específica. Em contraste, Doivert argumenta que a igreja reunida é uma instituição e não podemos simplesmente desistir à vontade, sem causar danos espirituais potencialmente irreversíveis para nós mesmos e para as outras comunidades das quais somos parte. Essa igreja e a definição é do Doivert, é uma comunidade institucionalmente organizada de crentes, cristãos, na administração da palavra e dos sacramentos. É chamada a ser pela aliança divina e é construída sob o poder histórico do Verbo encarnado. Ou seja, não é alguma coisa que nasce da minha vontade de se reunir com as pessoas, mas diz respeito de uma iniciativa do próprio Deus, da sua aliança com o seu povo, e deve ser administrada por essa aliança. Caso contrário, a gente desconsidere isso, nós não vamos prejudicar tão somente nós, mas também a sociedade em que nós estamos, quando uma igreja deixa de cumprir os seus papéis como uma igreja, porque instituição outra nenhuma vai fazer o que uma igreja verdadeira tem que ser feito numa sociedade, e a própria sociedade não é beneficiada quando uma igreja
igreja é tratada como uma empresa, como uma sociedade, uma associação voluntária. De acordo com Dorvard, o caráter institucional da igreja está intimamente ligado ao batismo dos seus membros mais jovens, e aqui ele é bem aliancista, bem visão que a gente chama de pedobatismo, ou seja, de batismo de crianças, como a igreja presbiteriana e outras. A comunidade institucional da igreja recebe os filhos pelos pais cristãos como membros pelo batismo, e como tal, eles continuam a pertencer a essas comunidades através de um vínculo independente das suas vontades. Isso parece meio absurdo hoje em dia, mas é porque a gente é mais influenciado pelo espírito do nosso tempo do que por uma teologia da aliança das Escrituras, independentemente da sua vontade, até chegar aos anos da sua decisão. Isso contrasta com as comunidades eclesiásticas formadas com base nas qualidades pessoais dos indivíduos convertidos, porque uma igreja não é uma mera associação, nunca pode ser ancorada em caprichos alternativos de pessoas individuais, por mais que seja bom e santo. Só pode ser ancorada na aliança divina da graça e na rocha da nossa salvação, o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Obrigado. Todas as vezes que a gente tem uma igreja que não tem essa consciência, nós comprometemos o bem público e a nossa participação e a nossa contribuição para a sociedade. Quais são as aplicações disso para nós e como a igreja faz exatamente esse movimento centrípeto de reunião, mas também tem um movimento centrífugo de envio? O que isso significa para mim e para você hoje? A gente sai daqui pensando. Primeira coisa, não aceite nenhum tipo de dualismo. Todas as vezes que apresentar qualquer tipo de dualismo para você, da sua fé, da sua vida, tipo assim, não coloca aqui os seus pressupostos cristãos, aqui a gente faz negócios, ou então aqui é a esfera pública, esses assuntos são da esfera privada. Não faça isso, não aceite isso, porque isso é moderno, isso não é visão de mundo cristã. O John Milbank fala que a doença fatal da fé cristã é a sua falsa humildade de não querer ser um discurso sobre todas as coisas. E se a gente não posicionar as outras teorias, não duvide, as teorias vão nos posicionar e vão nos colocar de escanteio. Esse processo é chamado de secularização, ou seja, da igreja e da fé cristã ser escanteada ou marginalizada da vida pública. Não podemos aceitar isso. Primeiro, porque a neutralidade é falsa, ou seja, se ela é falsa, outras confissões de fé vão governar as iniciativas das pessoas, e porque ela é falsa e outras confissões vão governar, que seja a nossa, que a nossa é verdadeira e que a nossa é ancorada nas Escrituras. Então não aceite dualismos. Em segundo lugar, procure se equilibrar nos imperativos e nos indicativos da fé cristã. A fé cristã, ela fala sobre dádivas que nós recebemos pela fé, como nós estamos comemorando aí os 500 anos da redescoberta do Evangelho pelos reformadores, da graça de Deus de nos salvar e dizer quem nós somos, indicar quem nós somos em Deus, mas também tem uma série de imperativos que nós somos convocados pela Escritura a cumprir. Mas também não se deixe dominar pelos imperativos e transformar a sua vida cristã num ativismo político e ideológico translocado. Equilibre-se e encontre todas as suas responsabilidades na sua relação com Cristo. E isso leva a você a se esforçar em uma maneira de como avaliar de maneira cristã as propostas não cristãs, porque fica parecendo o seguinte: tá bom, Pedro, você apresentou uma ideia pluralista cristã, mas o que a gente vive aí no máximo é um multiculturalismo. Quando a gente tem, é um multiculturalismo não cristão, o que a gente faz? A gente pega um programa político assim de dominação, tipo constantinismo e tal? Não. Por um lado, o que você tem que fazer? Você tem que ser uma presença fiel aonde você está. Se você foi chamado para ser um administrador, um vendedor, um cientista, se você trabalha num laboratório, se você trabalha dentro de casa, você foi colocado ali pelo próprio Senhor Jesus, e Ele espera que você seja ali fiel. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre as nossas responsabilidades como seus dispenseiros, Ele fala: convém que os ministros de Cristo sejam encontrados o quê? Fiéis. Não abundantes, dominadores, frutíferos, mas fiéis. Pode ser que a gente consiga determinada dominação em uma esfera,
Por que não? Kuyper conseguiu na Holanda no século XIX, em alguns outros lugares da Europa, dos Estados Unidos, tivemos algumas áreas assim, mas não é esse o nosso alvo principal. O nosso alvo é ser fiel na nossa área. E para fazer isso, às vezes a gente precisa avaliar. Isso não vai significar que a gente não vai receber mais nenhuma iniciativa que não seja cristã. Por exemplo, então a gente só pode ler livros, pensadores dos cristãos, e de preferência neocalvinistas? Não, tem que ler de todo mundo, tem que observar tudo o que está sendo feito, mas tem que ter uma forma de apreciar isso, de apropriar ou rejeitar, que seja cristã. Porque a graça comum de Deus é de derramar bênçãos sobre justos e injustos mesmo, e de ter verdade em construções teóricas de não cristãos. Mas a gente tem que saber até onde tem diálogo e aonde chega a antítese. Então, esforça-se em avaliar de maneira cristã essas formas. E, em último lugar, encare sua igreja local, específica, que parece que não tem muita importância política, mas encare ela como um local onde as suas virtudes políticas vão ser incubadas, vão ser formadas. Ao invés de ceder ao consumismo evangélico, qualifique o papel público da sua igreja. Porque a igreja, se ela for vivida dessa forma, se não for uma associação assim de um grupinho de mais do mesmo, ou seja, aquele grupinho igual, que é uma igreja assim, nossa, aquela igreja ali é a igreja dos punks, só tem punk. Ou então aquela igreja ali é a igreja do, sei lá, vocês devem conhecer umas igrejas aí que o pessoal é tudo igualzinho lá. Ou o pessoal da liturgia que só gosta da liturgia daquele jeito, né? Ao invés de uma igreja saudável, tem gente de tudo quanto é tipo. Porque o que une as pessoas na igreja não é nenhum outro motivo do que elas terem sido chamadas por Cristo. E se é assim, pessoas diferentes, com posições diferentes, com compreensões políticas, econômicas e até às vezes teológicas, vão ser diferentes na igreja, e a gente vai se manter ali, chamando ele de meu irmão, se ele realmente nasceu de novo em Cristo. E isso vai nos fazer mais capazes de celebrar a diversidade do corpo de Cristo, que é um corpo, não é um banco de olhos, não é um ossuário, não é um banco de sangue, mas é feito de mãos, pernas, olhos, de uma série de peças diferentes. E esse é um papel fundamental para os cristãos saírem na vanguarda do pluralismo que agrada a Deus, que reconhece a diversidade que Deus criou, mas sem abrir mão do que o Senhor Jesus quer especificamente para as pessoas. É isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela paciência. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.